Povo, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Paulo Henrique, PH. Vamos começar o nosso bloco de aula de raciocínio lógico, tá certo? Hoje nós vamos falar dos assuntos principais da parte de raciocínio lógico. De toda forma, deixa eu deixar o recadinho do coração, já segue aqui, ó, professor, @professor Paulo H. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda lá pra gente. O beijo no papai e na mãe, @gmail.com, também está à disposição de vocês. Bom, desse nosso bloco, né, nesse início de blocos que a gente vai gravar sobre um assunto muito importante, muito cobrado por diversas bancas, inclusive a do nosso concurso. A parte de lógica proposicional, é isso que a gente vai falar agora. Lógica proposicional, lógica sentencial, tá? Esse é o assunto desse nosso bloco. Bom, o que é que vem a ser? Pessoal, o nosso conteúdo programático, de maneira geral, pode vir falando de lógica proposicional, lógica sentencial, pode vir falando de conectivos, pode vir falando de tabela verdade. São diversos tópicos que estão dentro desse nosso conceito de lógica proposicional. E aí a gente vai passar limpo, resolver exercícios, enfim. Vamos deixar para ficar tudo bem tchutchuquinha da melhor qualidade nos nossos assuntos. E o primeiro conceito que a gente já vai precisar trabalhar, joga na tela, Zé, por favor, a parte de proposição. É o primeiro assunto, é a parte inicial do nosso trabalho, é a parte de proposição. Pessoal, quando eu tenho uma sentença declarativa, eu preciso declarar algo. Uma sentença declarativa é uma proposição. Quando eu tenho essa sentença, quando eu tenho essa frase, onde eu posso atribuir um valor lógico, seja ele verdadeiro ou falso, eu tenho este meu conceito de proposição. Fala um pouquinho mais. Digamos que eu tenho assim, pessoal, traz para cá, Zé. Eu digo assim, ó, PH é professor de português. Não, homem, você não disse que é de raciocínio lógico? Calma, deixa eu molhar o bico. Imagine o seguinte, estou declarando algo? Sim, estou declarando algo. Posso atribuir um valor lógico? Posso atribuir um valor lógico falso. Tá? Cuidado para não confundir o conceito de proposição sendo uma proposição falsa. Não é porque ela é uma sentença falsa que ela deixa de ser uma proposição. Uma proposição é toda sentença declarativa, onde eu declaro algo, onde eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Eu posso ter, por exemplo, uma sentença em forma matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Proposição com seu valor lógico verdadeiro, tá certo? Então, a ideia é essa. Estou declarando algo? Sim. Posso atribuir um valor lógico? Sim. É uma proposição. Cuidado! Olha só a pegadinha da nossa banca CESP. O cara diz assim, existe vida após a morte. Pessoal, o que é que vocês acham? É ou não é uma proposição? Existe vida após a morte, certo? Pessoal, é sim uma proposição. Mas peraí, homem. Eu não sei, é verdadeiro, é falso? Não interessa. Primeiro que a banca não vai te perguntar se isso é verdadeiro ou falso, não vai te perguntar, tá certo? Mas a pergunta é, estou declarando algo? Sim, estou declarando algo. Posso atribuir um valor lógico? Posso, mesmo que eu não seja qual seja, mesmo que eu não seja qual é o valor lógico. Se existe vida, sim. Se não existe vida, não, falso. Mas não deixe de ser uma proposição. Pode ser que o meu amigo esteja assistindo aí em Campina Grande, na Paraíba, e imagine que isso aqui é falso. Perfeito, pode ter um outro amigo nosso lá no Rio de Janeiro que acha que isso aqui é verdadeiro, sem problema nenhum. A ideia é, estou declarando algo? Sim, estou declarando algo. Posso atribuir um valor lógico? Posso, desde que mesmo que eu não saiba que valor lógico é esse, tá? Mas pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não é o caso.
para uma determinada pessoa pode ser verdadeiro, para uma determinada pessoa pode ser falso. E aqui é meio que pegadinha da banca. O texto, digamos, colabora para essa ideia dele, assim, de você ficar, e agora, o que é que eu faço? Vou fazer um paralelo para isso, assim. Eu digo assim, ó, Zé, o monitor, mora na Avenida Jatuarana. Pessoal, essa sentença é uma proposição? É uma proposição. Peraí, eu não tenho a mínima ideia de quem é Zé. Zé é o nosso grande monitor aqui, tá certo? Peraí, eu não sei onde é que o Zé mora, não interessa. Pergunta a você, estou declarando algo? Sim. Posso atribuir um valor lógico? Posso. Se o Zé morar na Jatuarana, verdadeiro. Se ele não morar, falso. Não me interessa onde é que o Zé mora, não. Ele lá mora lá no Cafundó do Judas, lá na PQP da Bandeira Direita, não interessa. Interessa é que, pra gente, de novo, ele pode nem pedir, aliás, ele não vai pedir, você não sabe nem quem é Zé. Como é que você vai atribuir um valor lógico para ele? Ele pode perguntar, estou declarando algo? Estou. Posso atribuir um valor lógico? Posso. Proposição. Proposição. Independentemente de eu saber valor lógico para ela, não deixa de ser proposição. Se você morar na Jatuarana, verdadeiro. Se não morar, falso. Se existir vida após a morte, verdadeiro. Se não existir, falso. Os 4 casos são casos de proposição. Ok? Vamos para o próximo? Joga para cá. Olha, agora a gente tem que ficar atento a esses casos. Casos em que não são proposições. São determinadas sentenças. Pode me tirar da tela, Zé, por favor? Determinadas sentenças em que não são declarativas. Ou seja, uma sentença declarativa é uma proposição. Essas sentenças interrogativas, exclamativas e imperativas não são sentenças declarativas, logo não são proposições. Bora, traz para cá. Olha só. Existe vida após a morte? Já não é mais uma sentença declarativa, já não é mais uma proposição, é uma sentença interrogativa. Nada tem a ver com o texto, e sim com a interrogação. Eu tenho uma sentença interrogativa, tá certo? Eu digo assim, Zé, pare de mexer no celular. É uma proposição? Não é, porque sentenças imperativas, e vocês, amantes do português, português lovers, certo? Com a professora Verônica, hashtag queridinho do estúdio, já sabe o que é uma sentença imperativa, né? Estou dando uma ordem, né? Pare de mexer no celular. Nada de declarar, estou uma sentença imperativa, tá certo? Traz para a tela de novo, Zé, tem mais 2 casos que a gente precisa ficar atentos aqui. Primeiro, aqui é bem menos comum de se aparecer, mas não custa nada a gente lembrar. Uma sentença sem verbo nos falta a ação, né? Nos falta o movimento. Então, não há que se falar. Quando eu digo, por exemplo, Zé pequenininho, pode deixar pequenininho. Pequenininho meu filho, não dá aqui comigo, você não dorme não. Ó, aqui, pronto, aqui. A caneta preta. Sim, a caneta preta o quê, PH? A caneta preta. Falta verbo? Não há nem que se falar em declarar algo. Concorda comigo? Então eu digo assim, a caneta preta na mão do PH serve para mexer na lousa. Estou declarando algo, considere-se uma proposição, tá certo? E o segundo caso, né, para a gente finalizar essa parte de sentenças abertas, perdão, sentenças não proposições, eu tenho as sentenças abertas. Sentenças abertas, tá? Agora vamos falar um pouquinho dessa parte das sentenças abertas, que aqui é legal para a gente chamar a atenção. Olha só, eu digo assim, acabei de falar para vocês que, perdão, PH é professor de português é falso, mas é uma proposição, tá? É uma proposição, estou declarando algo, posso atribuir um valor lógico. Porém, isso é diferente se eu dissesse assim, ele é professor
de português. Já mudou a história. Já mudou a história. Meu povo, quem é ele? Pode deixar isso, é só pegar o apagador. Quem é ele, cara pálido? Ele, o Zé, ele, o Nakano, ele, o PH? Não interessa. Eu deixo de ter... Viu, está escorrendo tinta para dedéu, viu? Já me sujou um bocado aqui. Vamos deixar o azulzinho de lado. Esse ele traz uma ideia de algo variável, de algo aberto. Sentença aberta. Tá certo? Então, a partir do momento que eu não defino, não declaro quem seja essa pessoa, por exemplo, no caso PH. PH é professor de português? Não. Proposição com valor lógico falso. Ele é professor de português. Sentença aberta. Sentença aberta. Por quê? Falta a definição, né? Falta algo definido para isso. Olha a outra situação. Eu disse para a gente que 2 mais 2 é igual a 4. Porém, isso aqui vai ser diferente se eu dissesse assim. X mais Y é igual a 4. Sentença aberta. Pela mesma ideia. Ou só com X ou só com Y, não vai importar. Tá certo? Por quê? Porque eu não defini, né? Ficou algo aberto. Ficou algo aberto para a gente, tá bom? Então, joga pequenininho aqui na tela para a gente relembrar. Zé, sentenças que não são proposições. Vamos lá? Interrogativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, sem verbo e abertas. Essas são as nossas sentenças que são importantes para esse nosso trabalho, tá bom? Então, guarda essa situação porque isso é muito importante. Por exemplo, um dia, nós vamos ver daqui a pouco, só para adiantar um pouquinho, traz aqui para mim, Zé, por favor. Teve uma situação, inclusive, numa prova do INSS, nós vamos falar daqui a pouco, é só para a gente dar uma visão geral para vocês, que é o seguinte, nós vamos estudar daqui a pouco 2 tipos de proposição, que são as proposições simples e as compostas, tá? Esses casos que a gente viu aqui, bota aí, Zé, só. Esses casos que a gente viu aqui são casos de proposições simples, tá? Só tem uma única proposição, a gente vai falar mais sobre isso. E tem o caso de proposições compostas quando aparece mais de uma, certo? Então, lá nessa prova do INSS, lá dizia o seguinte, mais ou menos assim. Zé, o Zé é o grande exemplo. Não era o Zé, né? Mas acesse os dados e veja o benefício. O texto não era bem esse, mas benefício. Nos nossos estudos, nós vamos ver que este rapazinho E, ele representa um conectivo, vamos falar também sobre isso aqui, tá? E esse conectivo dá uma ideia de proposição composta. E a questão é justamente sobre isso. Isso era uma proposição, ele nem entrou no quesito proposição. Isso é uma proposição? Não. Mesmo que esse I traga essa ideia de representação de uma proposição, mas vamos ler o que é que ele está dizendo. Zé, acesse os dados e veja o benefício. E o cara fez uma coisinha aqui para 2 vezes, para você não ter dúvidas. Primeiro, exclamação, sentença exclamativa. Sentença exclamativa. Esse aí, se não batesse o olho... Pessoal, Zé, acesse os dados. Sentença imperativa. Sentença imperativa. Ou seja, não era proposição, muito menos simples ou composta, é o que menos importa. Não era uma... Não era uma proposição. Por quê? Porque eu tanto tinha uma exclamação, sentenças exclamativas, quanto a minha frase, quanto a minha sentença me dava ideia de ordem, sentenças de império, sentença imperativa. Tá bom? Então, é importante que mesmo que a gente vai estudar isso um pouco mais para frente dos nossos tipos de proposição, mas é importante que a gente guarde, pequenininho, Zé, por favor, sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças sem verbo, sentenças abertas. Questão que já apareceu para a gente. Viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada. Não é proposição. Não é proposição.
Tá certo? O nosso caso, existe vida após a morte? Interrogação. Então, atenção com esses casos que podem aparecer para a gente. Vamos falar um pouquinho mais, pode me tirar da tela, Zé. Olha só, princípios das proposições nesse estudo de raciocínio lógico são 3 conceitos bem tranquilos, mas valem a pena aparecer, inclusive agora, pode ser pequenininho, Zé. Acho que 2018, depois de um longo e tenebroso inverno, o CESP trouxe uma questão envolvendo esses princípios. Uma forma que aparecia isso muito mais em outras bancas é misturar esses, perdão, esses princípios. Vamos ler? Ó, o princípio da identidade diz que uma proposição verdadeira ela é sempre verdadeira e uma proposição falsa ela é sempre falsa. Isso é quase, né? É profundo. Você fica aqui com aquele cérebro aqui na mão aqui assim, que nem Hamlet, e avisa. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição falsa é sempre falsa. Nossa, isso é profundo, chega a arrepia, né? Chega a arrepia. Tá certo? Então, princípio da identidade. Princípio da não contradição. E aí ele já ajuda, o termozinho já ajuda pra gente. O que é se não contradizer? É quando uma proposição, aquilo que a gente falou, não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Cuidado, não é o caso aqui do existe vida após a morte. Você não pode dizer assim, eu acho que isso aí é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não, fere o princípio da não contradição. Pode ser que o Zé ache que é verdadeiro e a minha amiga, eu esqueci o nome dela, Andressa acha que isso aqui seja falso. Só um detalhe, só estamos nós 3 dentro do estúdio, tá? Então, todo mundo de máscara, só para a gente relembrar. Hashtag fique em casa, a gente está tomando todas as precauções aqui neste momento aí da Covid, tá? Então, não tem mais ninguém. Fora aqui, só os carrinhos de John Superstana, que é o cara dos carrinhos que a gente tem aqui da parte de legislação de trânsito. Fora isso, só a gente aqui, este bicho feio que vos fala, tá? Volta para a tela, Zé. Então, ó, diferente daquilo que você pode ter pensado, né? A Andressa acha que a proposição é verdadeira, o Zé acha que é falsa, mas não é simultaneamente, não é a mesma pessoa. Isso, bom, eu acho que isso é verdade, não é falso. Não, eu acho que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não, aí não dá, tá certo? Princípio da não contradição. E o terceiro caso, o terceiro excluído. E aí você pensa assim, bom, por que eu chamo isso de terceiro excluído? Porque eu excluo uma terceira possibilidade. Uma proposição ela só pode assumir 2 valores verdades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe depende, não existe segundo o STF, não existe segundo Maria Silva Zanella de Pietro, nada disso. Segundo a Constituição, nada disso. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não tendo para isso uma terceira possibilidade, tá? Então, o que é que pode acontecer? Como eu já tinha falado há pouco tempo, isso antigamente, uma questão já bem mais antiga para a gente, é misturar esses conceitos. O cara dizer que o princípio da não contradição é quando você tem 2 valores verdade, não podendo dizer que é o terceiro, ou seja, confundindo o termo, o princípio da não contradição com o conceito de terceiro excluído. E aí é o que pode acontecer com a gente, tá? Então, mas fora isso, são conceitos bem simples, bem fáceis que a gente precisa entender, tá? Segue adiante. Olha só, agora a gente vai começar a brincar no nosso negócio. Me tira da tela, por favor, Zé, que é o tempo que eu dou uma apagada aqui. Olha só, pessoal, o importante agora, tipos de proposição. Como eu falei há pouco, agora a gente vai, digamos, reforçar aquilo que a gente falou há pouco. Nós temos 2 tipos de proposição. As proposições simples são todas essas que a gente colocou aí, tá certo? Então, são todas dos exemplos que a gente colocou. Uma proposição simples é quando eu tenho uma única proposição. E todos esses exemplos que a gente viu anteriormente aí, né, se encaixam neste conceito de proposição simples. PH é professor de português, 2 mais 2 é igual a 4, Zé, o monitor, mora na Avenida Jatuarana. São todos conceitos, né, os anteriores, você já tem de exemplo, você já pode colocar aí também. Então, olha só. Muito importante, joga pequenininho na tela, pode deixar pequenininho, Zé.
O CESP, ele gosta de... Preparem-se, prepara, que agora é hora. Não é o das poderosas não, porque é para a Anitta que eu estou longe, tá? Mas olha só, é importante também porque o CESP gosta de texto. Perdão, nas provas de raciocínio lógico, ela gosta de dar uma esticadinha no nosso texto, tá? Então a gente precisa ficar muito alerta para ver. Mesmo um texto grandão, pode se imaginar em ter uma proposição simples, tá certo? E aí a gente entra no conceito da proposição composta. Pessoal, proposição composta, que pode tirar da tela, é quando eu tenho duas ou mais, a junção de duas ou mais proposições simples. Então eu digo assim, tá para casa agora. PH é professor. PH é professor. Proposição, posso até complementar, professor de raciocínio lógico. PH é professor. Zé é monitor. Uma outra proposição simples. E aí eu preciso de algo aqui que as ligue, junte. Não posso só dizer assim, PH professor, Zé monitor e deixar os dois perdidos no espaço. Não, eu preciso de algo que as ligue, que as junte. Eu preciso botar um cuspezinho, um cuspezinho nas duas proposições. Tá? Algo que as ligue, um durepoxizinho, um super bonder. O durepox, o super bonder que a gente chama, é o que nós chamamos de conectivo. Como a gente já colocou aqui, ó, o E, que a gente falou agora no exemplo há pouco, é um exemplo de conectivo. É uma ideia que a gente já vai ter de eu não tenho mais uma proposição simples, eu tenho uma proposição composta, formada por duas proposições simples. Eu posso até dizer o seguinte, ó, PH é professor e Zé é monitor, ou outro conectivo. Outro conectivo que a gente vai conhecer daqui a pouco. Andressa é aluna. Macho pode ser desse tamanho? Pode ser desse tamanho. Proposição simples ou composta? Composta. Tranquilo. Formada por quantas proposições simples? Uma, duas, três. Sem problema nenhum. Proposição composta. Tá certo? E aí, traz dentro desse conceito de proposição composta, certo? Esse conceito que a gente acabou de falar de conectivo. O que é que se faz o conectivo? Ele liga duas proposições simples. Vamos falar um pouquinho mais dessa ideia de conectivo, porque a partir de agora, perdão, tirando essa ideia da proposição simples que a gente acabou de ver, nós vamos nos concentrar, a maioria das questões, na parte das proposições compostas e os seus respectivos conectivos. Isso é muito importante, tá certo? Então, vem para cá. Quando eu falo em conectivo, é porque eu tenho um termo que liga duas proposições. Esse é o conectivo. É aquele termozinho que liga duas proposições a duas proposições. Pode ser duas proposições simples, pode ser uma proposição simples ou uma proposição composta. Não se preocupe com relação a isso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar com relação ao nosso conectivo. Bom, qual é a outra característica que eu posso ter do conectivo? Dá o nome à proposição. Dá o nome PH. Que diabo é isso? Imagine, a gente vai parar por aqui, até porque a gente está iniciando os nossos trabalhos. Digamos que eu tenha
Apenas essa proposição. Proposição simples ou composta, meu povo? Composta. Formada por quantas proposições simples? Duas. PH é professor e Zé é monitor. Isso é uma proposição composta. Nos nossos estudos, e daqui a pouco a gente vai ver ainda nessa aula, que o conectivo E nós chamamos de conjunção. Conectivo E nós chamamos de conjunção. Quando eu digo a vocês que uma das características, uma das funções do conectivo é dar o nome à proposição, é isso aqui. Vem para cá. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? Duas. Qual é o conectivo que as liga? Que liga essas duas proposições simples? Conectivo E. Como é que eu chamo o conectivo E? Conjunção. Como é que eu chamo? Qual é o nome desta proposição composta? Conjunção. Entendeu? Então, essa é a ideia de dar o nome à proposição, tá certo? Se eu troco, por exemplo, no lugar desse eu coloco um ou, como estava aqui o da Andressa, até para não confundir, eu imaginei, eu deixei só essas duas. A ideia, se eu colocar um ou, o ou nós chamamos de disjunção. Eu tenho PH é professor, Zé é monitor, conectivo ou, disjunção. Como é o nome dessa proposição composta? Disjunção. Tudo bem? Tá certo? E para a gente finalizar a nossa partezinha, vem para cá. Olha só, uma terceira característica e fundamental nesse nosso trabalho de agora para frente é ajudar a descobrir o valor lógico da proposição. Vamos destrinchar isso aqui. Quando tínhamos as nossas proposições simples, tirando aquelas pegadinhas que a gente já colocou, mas a gente fez. PH é professor de português. Proposição simples, a gente lia falso. 2 mais 2 é igual a 4. Proposição simples, valor lógico, verdadeiro. Tá? Então, a própria leitura, numa proposição simples, tirando aquelas pegadinhas, a gente consegue já, de fato, dizer qual é o valor lógico dela. Porém, na proposição composta, o negócio é um pouquinho diferente. Por quê? Se eu pegar novamente a nossa proposição composta, PH é professor e Zé é monitor, eu não posso dizer já direto que essa é uma proposição verdadeira ou falsa. Eu sei que o PH é professor, verdadeiro. Eu sei que Zé é monitor, verdadeiro. Mas eu não posso dizer que esta proposição também será verdadeira. Mas pegar o conectivo E, não, esquece ainda, não cheguei ainda nessa ideia para você. Eu sei que você já está pensando aí, mas ó, deixa pregado aqui que daqui a pouco a gente volta. Não vai pensar assim não, tá? Imagine que você aqui tem um conectivo qualquer. Um conectivo qualquer. Vou até tirar aqui a conjunção para ser... O que é que isso quer dizer? É que eu posso ter duas proposições simples sendo verdadeiras e essa proposição se composta ser o quê? Falsa, sem problema nenhum. Depende de quem? Do conectivo. Da mesma forma que eu poderia ter para a gente duas proposições simples sendo falsas e, dependendo deste conectivo, a minha proposição seria verdadeira. Tá certo? Importantíssimo esse nosso trabalho. Vem para cá, Zé, por favor. Ó, o conectivo é um termo que liga duas proposições. Ela dá o nome à proposição e ajuda a descobrir o valor lógico dessa proposição. Isso é importante nesse nosso trabalho. Vamos encerrar nossa aula daqui a pouco? Olha só, vem mais para essa telazinha aqui para a gente. Espera aí, passei errado, tá aqui. Olha só. Essa tabelazinha tá aí na... Obrigado, Zé. Tá aí na apostila de vocês. Esses são os conectivos que a gente tem. Os seus nomes, as suas descrições. Olha o que eu disse para vocês, ó, o conectivo E, estava até escrito aqui, é a nossa conjunção. E precisamos, essa logo aqui assim acima, aqui, essa colunazinha onde tem símbolo, vocês irão preencher. Anota porque isso é importante. Por quê? Joga em mim, Zé. Em alguns casos, CESP faz muito isso. Ele não diz que é uma conjunção, ele não diz que é o conectivo E. Ele representa na forma simbólica. Ele diz, por exemplo, o texto tal, o texto
PH é professor e Zé é monitor, é representado da seguinte forma. Se dissermos que a proposição PH é professor é P e a proposição Zé é monitor é Z, ela será representada por P, Chapeuzinho, Z. Que diabo é Chapeuzinho? Chapeuzinho é um símbolo que representa um conectivo, tá? Então, importante também que a gente conheça essa ideia dos nossos símbolos. Joga na tela, Zé, olha só. Conectivo E, conjunção, tá aí, pronto. A nossa resposta seria verdadeira, porque o símbolo da conjunção é o conectivo, é o chapeuzinho aí, tá? Conectivo E. Só um detalhezinho pra gente, às vezes, faz muito tempo, o CESP trabalhava com ele dava biotônico fontora para o E e para o O, às vezes saía grandão assim, ó, assim, ou um Vzão, tá? Então, se pegar alguma prova antiga do CESP para fazer e tiver um acento circunflexozão, ou então um Vzão, não vão estranhar que consegue ser a mesma coisa, tanto um para o E quanto para o O, tá? Detalhe, anota aqui do ladinho, porque algumas bancas chamam a disjunção de disjunção inclusiva. Por quê? Porque existe a disjunção exclusiva, tá? Daqui a pouco eu chego nela, tá? Se só tiver disjunção, entende como disjunção inclusiva. Conectivo, se então, condicional é a nossa setinha, tá certo? Alguns chamam também de implicação. Bicondicional, setinha de pontas duplas. Cuidado para não confundir agora a disjunção exclusiva. O nosso ou é o Vzinho com um tracinho embaixo. E muito cuidado aqui, para encerrar nossa aula, eu vou falar rapidamente aqui da negação. Tá aí os símbolos dela. Hoje, muito menos utilizado. O CESP era uma das bancas que utilizava esse símbolo chamado de cantoneira. Hoje, ela utiliza bem menos, ela utiliza muito mais o tio. E veja que aqui eu coloquei, de propósito, um asterisco. Por quê? O não, ele não é um conectivo, tá? Ele só está aí muito mais digamos, para ter um termo de descrição e para ter um símbolo para ele. Mas a ideia do não é que o não é um modificador, tá? Qual é a ideia de um modificador? Joga para mim, Zé. Olha qual é a ideia do modificador. Para a gente encerrar aqui, vai deixar aqui, vai que é meu jeito, olha só. Eu digo assim, pessoal, PH é professor, perfeito, PH é professor, valor lógico, verdadeiro. Se eu utilizo o não, eu modifico a minha proposição. Eu digo assim, PH não é professor, valor lógico, falso. Eu modifico, eu pego uma proposição verdadeira, jogo o não, ela transforma em quê? Em falsa. Tá certo? Então, a ideia do não, ele não liga duas proposições compostas, ele não dá o nome à minha proposição, ele está nesse meio aí por causa da simbologia e da sua descrição e traz a ideia de modificar, de modificador. Perfeito? Dá uma olhada já no teu material, lá na parte dos exercícios, para a gente fixar um pouquinho do conceito da aula anterior. A aula passou um pouquinho até mais dos nossos 30 minutos, então a gente começa essa aqui só para a gente fixar um pouco o conceito. Joga na tela, José, olha só, julga os itens que se seguem a respeito da lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta. E aí, meu povo, verdadeiro ou falso, certo ou errado, o que é que você acha? Tchan, 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 errado. Errado por quê? Única e exclusivamente. Não há nem que se falar em proposição simples ou composta, nem proposição é uma sentença interrogativa. E sentenças interrogativas não são proposições, tá bom? Então, atenção, olha aí, é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Interrogação. A interrogação dá uma ideia de sentença interrogativa, sentenças interrogativas não são proposições. Tchutchuquinha, bora lá! Mais uma. Julga os itens que se seguem a respeito da lógica proposicional. Na sentença, no livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento Dragão do Mar,
por sua atuação como líder obrigado, Andressa, abolicionista do Estado do Ceará. É uma proposição simples. E aí, meu povo, e aí? Textão, textão, textão? Certo. Uma única proposição. Uma proposição simples, uma única. Não tem como eu separar isso daí. Não tem como eu colocar o nosso conectivo. Para ser proposição composta, eu tenho que ter um conectivo. Tá bom? Legal? Mais uma? O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representado aqui uma setinha, tá feinho, mas aí você já pode ajeitar aí. Vamos devagar. Primeiro, setinha, se então, condicional. Tá certo? Perdão. 2. P e Q são proposições lógicas simples, convenientemente escolhidas. Pessoal, marque isso aqui. Isso aqui é legal, que é só para a gente dar a dica. Convenientemente escolhidas, convenientemente adequadas. Traz para mim, Zé. Ó, o que é que ele quer dizer nesse tipo de questão? Eu não quero saber quem é a proposição. Não me importa o que está escrito aqui. Não me importa o que está escrito aqui. Adeque do jeito que você quiser. Ela pode estar na afirmação, na negação, não vai importar. O que eu estou te perguntando é uma condicional? Pronto. Não importa o que está escrito aqui ou aqui. Do jeito que... Adeque do jeito que você quer. A pergunta que eu quero saber é uma condicional? O item é um item errado. E vou explicar um pouquinho o porquê. A palavra, pode deixar pequenininho, Zé, por favor, só para eu marcar aqui para vocês. O CESP utiliza muito essa palavrinha, consequência. Ele quer que você pense que essa consequência dá uma ideia de condicional, isso não existe, tá? Vem para cá. A condicional te dá uma ideia seguinte, quando você tem uma condicional, o que nós chamamos de primeira parte, nós chamamos de antecedente. A segunda parte de consequente. O que vem antes antecede, o que vem depois é a sua consequência. Porém, a ideia é que você pode pegar esta proposição e separar em duas, colocando-se então? Não. É uma proposição simples. O reconhecimento crescente da sociedade nas reformas da área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Não dá para você quebrar e colocar o cientão aí. Item errado. Item errado para a gente. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Jogue em mim na tela. Depois da gente fixar, vamos ver se ainda dá tempo a gente resolver ainda umas questõezinhas depois, mas de toda forma a gente deve ter uma aula específica só de resolução de questões também, tá? Então, até para fixar esses conceitos que a gente está falando. Bom, o que é que nós já falamos até agora? Nós já falamos dos nossos... Paramos na aula anterior na parte dos nossos conectivos, e aqui é importante. A gente tinha parado bem aqui, né? Ó, joga na tela aí, Zé, dos nossos conectivos. Nós falamos que o conectivo liga duas proposições, dá o nome à nossa proposição, a colunazinha do meio é muito importante para que a gente saiba o nome da nossa proposição. E o último passo, agora que a gente vai entrar nesse nosso trabalho, na importância de descobrir, de ajudar a descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Como é que eu faço isso? Aqui, tabela verdade. Tabela verdade é o nosso trabalho, é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta para a gente malhar as proposições. Vamos com calma, traz para cá. Olha só, meu povo. Nós vimos há pouco que a ideia do nosso conectivo, ele vai nos ajudar a descobrir o valor lógico. Não foi assim? Da proposição composta. Como é que eu faço para descobrir o valor lógico da proposição composta? Através da nossa amiga tabela verdade. Bom, o que vem a ser a tabela verdade? É uma tabela
que vai nos ajudar a descobrir o valor lógico da minha proposição composta. Olha só, importante. Como é que eu faço para descobrir o valor lógico de uma proposição composta? Duas informações. Primeiro, eu preciso do valor lógico das proposições simples, das proposições que formam a proposição composta. Lembra do PH é professor e do Zé é monitor? A gente tinha descoberto PH é professor verdadeiro, Zé é monitor verdadeiro. Eu preciso desses valores lógicos para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. 2. O efeito do meu conectivo. O que quer dizer efeito, PH? É aquele que a gente bota numa bolinha de ping-pong, assim, um efeito, o tenista, assim, né? Como é que faz? O top spin. Não, nada a ver com isso. É aquilo que eu coloquei para vocês. Eu tenho duas proposições simples, as duas são verdadeiras. Será que essa proposição composta também será verdadeira? Vai depender do meu conectivo. É esse efeito que a gente vai dizer. Ou seja, eu posso ter uma situação em que eu tenha uma proposição verdadeira, outra proposição verdadeira, e dependendo desse conectivo, essa proposição composta vai ser falsa. Isso é a minha tabela verdade, tá bom? É a minha tabela verdade. Bota na tela, Zé, porque a primeira coisa que a gente precisa saber da tabela verdade é o seu tamanho. Por incrível que pareça, é um cálculo extremamente simples, mas que o CESP de vez em quando vai aparecendo nas nossas provas. O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a p, onde esse pzinho é o número de proposições simples que formam uma proposição composta. Só isso, só isso. Pequenininhos, nossa proposição principal. PH é professor e Zé é monitor. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 2. Quantas linhas terá essa tabela verdade? 4. Por quê? Porque 2 ao quadrado, número de proposições simples, 4 linhas. Eu digo assim, anota lá nos seus alfarrábios. Se eu estudo ou tenho sorte, então passo no concurso. Vem para cá, ó. Exemplo. Se estudo ou tenho sorte, então passo. Passo no concurso, enfim. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 3. Estudo, tenho sorte, passo. Quantas linhas terá esta minha tabela verdade? O número de linhas da minha tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições simples. 1, 2, 3, 2 ao cubo. 6, tá maluco, rapaz? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Cuidado, 8 linhas terá a minha tabela verdade, tá certo? Então, o primeiro passo para a gente trabalhar, número de linhas da minha tabela verdade, tá certo? A questão traz, dadas as seguintes proposições, P ou Q, olha a importância dos símbolos, se então R e S, proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 1, 2, 3, 4, 4. Quantas linhas terá a minha tabela verdade? 2 elevado a 4. Serão 16 linhas. Serão 16 linhas, tá? Então, importante desse trabalho, o CESP já colocou algumas questõezinhas envolvendo esse assunto. Tela, meu amigo. Ó, 2. Depois que a gente sabe o tamanho, a gente vai partir para a construção da minha tabela verdade. Tem mais ou menos uma técnicazinha, mas pode ter certeza, vocês vão ficar passados na cascada de tanto
que vocês vão fazer tabela verdade, que vocês vão ver tabela verdade, é porque aqui está nas minhas costas, mas tem uma tabela verdade tatuada aqui nas minhas costas para mostrar para meus alunos. Mas como eu não estou em forma por causa da pandemia, eu não quero tirar aqui minha camisa para mostrar a vocês, senão ó, é todo mundo caindo aqui. Andressa já está desesperada aqui. Calma, não faça isso! Pelo amor de Deus, que ela tem medo de não dormir nunca mais se ela visse uma cena dessa. Mas enfim, a gente precisa, com o tempo, logicamente, se você está vendo pela primeira vez, não se estresse, porque é uma coisa bem tchutchuquinha que você vai aprender, que você vai passar por isso, tá? Mas com o tempo você vai pegando a prática para isso daí, tá certo? Então pensemos assim, ó, como é que a gente faz para construir uma tabela verdade? Nós vamos olhar de duas maneiras. Nós vamos olhar primeiro, quando eu tenho duas proposições simples, que eu vou chamar aqui de A e B. E vamos ver um outro caso quando eu tenho três proposições simples, que eu vou chamar de P, Q e R, tá bom? Então vamos lá. Primeiro caso, duas proposições simples. Eu vou colocar uma colunazinha para A, vou colocar uma colunazinha para B. Pronto. E agora, calculando, a gente acabou de ver que quando eu tenho, só pequenininho, Zé, por favor, quando eu tenho uma proposição, não está aqui, quando eu tenho com duas linhas, eu tenho 4, quando eu tenho duas proposições simples, eu tenho 4 linhas. Então, eu faço assim, ó, calculei. Bom, essa proposição, perdão, tem duas proposições simples, então eu vou ter 4 linhas. Então, eu vou sempre dividir por 2. Vou sempre dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou pegar esses 2 e colocar na coluninha A os valores lógicos de 2 em 2. Até completar 4. Tudo bem? Vou pegar o número de linhas da minha tabela verdade e sempre dividir por 2. A partir desse valor, eu vou colocar o número, esse número que eu encontrei, essa divisão, a quantidade de vezes da letra V, do valor lógico V, a quantidade de valor lógico para F. Tá? Passo para a minha outra coluna, coluna B. Estava com 4, dividi por 2, dá 2. Fiz a coluna A. Parei no 2. 2 dividido por 2, dá 1. Vou colocar agora os valores lógicos de 1 em 1. Até completar 4. Pessoal, o que está descrito ali, numa coluna, numa tabela verdade para duas proposições simples, é que todos os valores lógicos V e F para duas proposições estão ali. Eu tenho duas verdadeiras, duas falsas, uma verdadeira e uma falsa. Não tem combinação de V e F que não esteja ali. E esse é o objetivo da minha tabela verdade. Veja, precisa não, vai deixar pequenininho mesmo aí, Zé. Na minha construção, para que eu descubra o valor lógico da minha proposição composta, a primeira coisa que eu preciso é o quê? Do valor lógico das minhas proposições simples. Está aí. Eu vou ver o que é que vai acontecer com as proposições A e B quando ambas forem verdadeiras, quando ambas forem falsas, quando uma for verdadeira e a outra for falsa. A primeira parte eu já cumpri. Pessoal, pega aí a parte do conectivo, daqui a pouco a gente vai ver. É o que eu vou complementar aqui. A gente chega já nesse negocinho aqui. Tá bom? Se eu pensar em 3 proposições simples, a ideia é a mesma. Vamos lá? Pela mesma ideia que eu coloquei. Vou colocar uma coluna para P. Vou colocar uma coluna para Q. Vou colocar uma coluna para R. Beleza demais. Então, vem para cá agora. O que é que eu vou fazer? Pode deixar aí, Zé. Desse jeitinho. Agora aparece, ó. 3 proposições simples. Quantas linhas eu terei? 8. Vou trabalhar da mesma maneira. Tenho 8 linhas na minha tabela verdade. Divido por 2, sempre por 2. Por que por 2? PH, V e F, tá? São sempre 2 valores lógicos. 8 dividido por 2, 4. Pronto. Vou para a minha primeira coluna, P. Vou colocar os valores lógicos de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Parei no 4. Vou para a próxima coluna, vou dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. Vou colocar agora de 2 em 2. Perfeito.
Vou para a minha última coluna. Estou em 2. Divido por 2 de novo, dá 1. Vou colocar de 1 em 1. Tchutchuquinha da melhor qualidade. E a partir daí, eu vou para o meu efeito do meu conectivo. Tá? Olha só. Pronto. O que a gente precisa entender para as duas proposições, essa que está aqui logo assim, perdão, para as duas tabelas verdades, essa que está acima e aquela outra lá, é que não existe combinação de V e F para 2 ou para 3 que não esteja aí. Cuidado, traz para mim, Zé, traz para mim. Isso aqui é para preste atenção, ó, para colocar no cucuruto. O que a gente acabou de montar é muito mais uma forma didática que você tem para trabalhar com a tabela verdade. A banca, o Sérgio já fez isso, ele pode misturar esse povo. Isso não deixa de ser uma tabela verdade. Como misturar, PH? Vem para cá. Ele montou a seguinte proposição. Obrigado, Zé. Um pouquinho mais para cá. A, B. Ele montou essa tabela. É uma tabela verdade? Sim, é uma tabela verdade. Mas peraí, PH, então você está endoidando a gente. Porque você botou um outro desenho daquele ali. Zé, me deixa a lousa e aqui pequenininho, por favor. A lousa, o PowerPoint e aí. PH, essa daqui é diferente dessa daqui. Não, não é não. Tem duas verdadeiras? Tem. Tem duas falsas? Tem. Tem uma verdadeira e uma falsa trocando de posição? Tem. Tabela verdade. De novo. A que você está vendo aí no PowerPoint, né, no slide, é para fins didáticos. Mas a ideia que você precisa ter de uma tabela verdade é que todas as combinações possíveis para V e F estão aqui, estão ali. Tabela verdade. Sabe o que é que o Sérgio já... Pode deixar pequenininho, do mesmo jeitinho. Sabe o que é que o Sérgio já fez? Ele já trocou essas duas linhas. Deixa de ser tabela verdade? Não, não deixa de ser tabela verdade. Tá bom? Perfeito. Dado esta informação, agora o que é que a gente precisa fazer? Precisa que você construa isso aí no seu material. Por quê? Porque agora a gente vai para esse segundo passo. Qual é esse segundo passo? É o efeito conectivo. Aqui sim é o trabalho da tabela verdade. Tá certo? É descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Vou até botar um PCzinho aqui para você não confundir. Proposição composta. Tá certo? Nós já temos a parte das proposições simples que está montada. E agora a gente vai fazer a próxima coluna, que é o quê? É o efeito do nosso conectivo. É ver o que é que vai acontecer com cada um desses conectivos. E para você que está aí achando que esse negócio é muito difícil, pegar difícil, uns tapas na sua cara, rapaz. Dizer que um negócio desse é difícil. Tá certo? Difícil é um prédio bem alto. Tá certo? Parece o prédio aqui do AEP, que tem uns 72 andares, o maior prédio da cidade. Cada andar tem 112 estúdios, todos gravados ao mesmo tempo. Quem dera, né? Quem dera. Mas vamos lá, vamos lá. Olha para cá, pessoal. A ideia que a gente precisa ter agora para a gente preencher a nossa tabela verdade. Eu tenho a minha proposição P, eu tenho a minha proposição Q. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas proposições e nessa primeira coluna vou juntá-las. Vamos lá, Andressa, que conectivo é esse? Conectivo, não está vendo? Presta atenção. Conectivo E, também chamado de conjunção. Pronto. A ideia é que em qualquer caso que você tenha envolvendo uma conjunção, você vai usar essa tabela verdade. E aí você pensa assim, traz para cá, Zé. Eu sempre brinco nessa história, você está anotando esse corpinho, tchutchuquinha da melhor qualidade, já são 4.7, 47 anos, né? Quando eu comecei, o Zé usava fralda, a menina deram um... Vamos parar por aqui, tá? O Zé andava de cueca, de fralda aqui dentro do Agora Eu Passo. E aí eu fazia o seguinte, no meu primeiro filho, que é o Hector, hoje ele tem 20, meu Deus, vou apanhar da patroa, 25. Ele começou nesse exemplo. Aí depois passou para Bárbara, hoje tem 22.
Tá certo? E esse negócio, rapaz, pessoal, pelo amor de Deus, muda esse exemplo. Sempre é o mesmo exemplo. O Hectabab, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um outro filho. Aí eu tenho o Nicolas, que é de 3 anos. Então eu já modifiquei o negócio, fazer 4 agora. Então o Nicolas vai servir para a gente ter uma ideia da nossa tabela verdade. Por quê? Eu vou dizer o seguinte. No dia do aniversário do Nicolas, eu disse para ele, Nico, no dia do seu aniversário, eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Imagina que essa bola é uma proposição P, e a bicicleta é a minha proposição Q, como está na nossa tabela verdade. E eu estou ligando com o conectivo E. Vem para cá, joga na tela, Zé. Pessoal, se eu dissesse assim, Nicolas, eu te dou uma bola e uma bicicleta, eu posso dar os dois presentes? Posso, não, devo. Eu disse para ele que ia dar uma bola e uma bicicleta. No conectivo E vai ser verdadeiro. Só que aí eu pensei assim, não vou dar só a bola e não vou dar a bicicleta. Eu cumpri com o que eu prometi? Não cumpri. Se eu não der a bola e der a bicicleta, eu cumpri com o que eu prometi? Também não, PH. Você teria que dar a bola e a bicicleta, conectivo E. E se eu não der nada? Pior ainda, né? Pior ainda. Ué, meu pai, safado, não deu nem presente no meu aniversário. Ué, pronto, tá aí. O que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte. Que a partir desse exato momento, em qualquer caso que você tiver um conectivo E, você só será verdade em um único caso, quando as duas proposições forem verdadeiras. Em qualquer outro caso, essa proposição será falsa. Qualquer outro caso. Ok? Joga na tela para mim, Zé. Esse é o trabalho que a gente precisa ter para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Eu tenho o valor lógico das minhas proposições simples e eu vou ver qual é o efeito do meu conectivo. Eu digo assim, dois é par e 3 é ímpar. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 2. Conectivo? E. Como é que eu chamo esta proposição? De conjunção. Será que eu tenho como descobrir o valor lógico dessa proposição composta? Tenho. Andressa, 2 é par? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Zé, 3 é ímpar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual é o conectivo que eu estou utilizando? Conectivo E. Na sua tabela verdade, quando as duas proposições são verdadeiras, no conectivo E ela vai ser o quê? Verdadeiro. Aí você bate assim um selo de morreu Maria Preá. Esse é o estudo da minha tabela verdade. Peraí, rapaz, você está muito nervoso. Deixa lá naquele cantinho mesmo, por favor. Ei, presta atenção. Bota lá ali e muito bem. Obrigado, senhor José. Então, é esse o trabalho, lógico, de uma maneira bem mais simples, mas basicamente é isso que a gente precisa fazer para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Nesse primeiro exemplo que a gente fez com o conectivo E. Eu tenho uma determinada proposição, eu descubro o valor lógico de cada uma das proposições simples e vejo qual é o efeito que o meu conectivo vai ter. Ponto. É isso que a gente precisa trabalhar. A gente vai precisar agora fazer para todos os conectivos. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Bota Zé na tela. Ó, próximo conectivo, ajuda aí. Quem é o meu vizinho? Conectivo OU, de junção. Nicolas continua. Ano passado, eu me estrepei que eu tive que dar a bola e a bicicleta. Agora eu vou... Peraí, não. Nicolas, nesse seu aniversário, eu te dou a bola ou a bicicleta. Perdão. Garganta já tá... Ou, é a idade. A bola ou a bicicleta. Vamos devagar aqui. E aqui eu digo assim, eu posso dar a bola e não dar a bicicleta? Posso. É uma ou outra. Eu posso não dar a bola e dar a bicicleta? Também posso. Eu posso não dar nada? Não, não pode. É bola ou bicicleta. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu posso dar os dois?
Para você que respondeu não, muito cuidado. A disjunção que nós estamos trabalhando é a disjunção inclusiva. Por isso que fiz na aula anterior o reforço dessa ideia. Disjunção inclusiva. Ok? Por quê? Porque eu posso dar uma e não dar o outro. Eu posso não dar a bola e dar a bicicleta. E eu posso, inclusive, dar os dois. Inclusive, dar os dois. Tá certo? Ficou legal? Belezinha demais. Vou até fazer o paralelo logo. Ela é bem aqui assim, mas só para que a gente não perca logo o fio da meada. Conectivo ou. Ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Aqui é diferente. Se eu der a bola e não der a bicicleta, ou um ou outro. Se eu não der a bola e der a bicicleta, verdadeiro. Posso não dar nenhum presente? Falso. Posso dar os dois? Falso. Compara as duas. Olha a diferença. Enquanto na disjunção inclusiva, se ambas as proposições são verdadeiras, a disjunção inclusiva é verdadeira. Na disjunção exclusiva, se ambas as proposições são verdadeiras, a disjunção exclusiva vai ser falsa. Pronto, já ajuda. Vamos seguir. Pessoal, vou até mudar de cor aqui para a gente falar do se então. Se então é bastante importante, pessoal. Para mim, é o principal conectivo, é ele que bagunça um pouco a vida do candidato, do concurseiro, porque ele tem uma série, digamos, de ramificações. Podia fazer uma aula só falando da condicional que tinha assunto para ele, tá certo? Mas por ele ser tão especial, aí eu peço a vocês para copiar uma frasezinha diferente agora, ó, vem para cá. Anota aí para vocês essa frasezinha aqui que ele vai ajudar, ó. Se PH é cearense, então PH é brasileiro. Dá para notar pelo tamanho da cabeça, né, do PH? Então anota isso daí que a gente vai utilizar essa frase. Vai pedir para o Nicolas descansar um pouquinho para a gente finalizar essa frase. Ó, eu vou chamar o PH é cearense de P, o PH é brasileiro de Q, ou seja, P, Q com o si então. Tudo bem? Vamos ver agora o que é que vai acontecer com esta tabela verdade. Vem para cá. Pessoal, se o PH for cearense, ele pode ser brasileiro? Verdadeiro. Se o PH for cearense, ele pode não ser brasileiro? Falso. Se o PH não for cearense, ele pode ser brasileiro? Pode. É um nível um pouco abaixo, né? O carioca, o gaúcho, o paraibano, o rondoniense. Pode, é um pouquinho mais abaixo, mas pode. Se o PH não for cearense, ele pode não ser brasileiro? Pode também. Ele pode ser americano, ele pode ser argentino, ele pode ser japonês, ele pode ser iraquiano, ele pode ser uma ruma de coisa. Pronto. Tabela verdade da minha condicional. Veja, existem 3 casos para que uma condicional seja verdadeira. Por isso é tão importante que você guarde esta situação, a única que ela vai ser falsa. Pessoal, quando é que a condicional vai ser falsa? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Pessoal, guardem aqui. A partir de hoje, quando você rodar nas suas internets da vida, nas suas redes sociais e encontrar a foto da Vera Fischer, você já sabe. Vera Fischer é falsa. Pronto. Aí você lembra. É por isso que eu vejo a foto dessa fedida dessa Vera Fischer. Perdão. Apenas, né? Eu vejo a foto dela e não sei. O cara disse: olha, quem estuda raciocínio lógico conhece a Vera Fischer. Que diabo de Vera Fischer? Isso é novela agora que estão falando? É a Joconda? É Joconda? Não dá do teu tempo, não. É antigo. Então, é isso. A Vera Fischer é falsa. É uma forma que você tem
para fixar o conceito. Meus amigos futebolistas falam muito disso. Eu sei que eu vou apanhar um bocado, mas vou apanhar menos. Tem mais gente que vai gostar porque o grupo é maior. Mas não, peraí, rapaz, que negócio. Deixa assim, sim, senhor. Obrigado, Zé, obrigado, viu? Zé, ó, ele não vai gostar desse exemplo porque ele é vascaíno. Aí você pensa o seguinte, ó. Existe alguma possibilidade do Vasco vir na frente do Flamengo? Falso, nunca isso vai acontecer. Então, é uma forma que você tem para fixar o conceito. A Vera Fischer, o Vasco na frente do Flamengo, isso não existe, isso é a maior piada do mundo. Tá certo, vou apanhar dos amigos vascaínos, mas eu tenho uns rubro-negros para me aguentar o tranco aqui, né? Então, guarda essa ideia, por quê? Se não for primeira verdadeira e segunda falsa, a proposição vai ser verdadeira, a condicional vai ser verdadeira. Só existe um caso para condicional ser falsa quando é Vera Fischer. Beleza? Vamos encerrar aqui nossa aula com a bicondicional. Está faltando ainda a negação, mas a negação é rápida. Bicondicional. Vamos voltar para o Nico? Vamos voltar para o Nico. Nico, pequenininho, eu te dou a bola, se somente se eu der a bicicleta. Eu te dou a bola, se somente se eu der a bicicleta. Ou seja, ou eu dou os dois, ou eu dou a bola e tenho que dar a bicicleta, ou eu não dou a bola e não dou a bicicleta. Tudo bem? Ou eu dou a bola e dou a bicicleta, ou eu não dou a bola e não dou a bicicleta. Tá bom? Ou seja, ó, só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais, será falso quando os valores lógicos forem diferentes. E para a gente finalizar aqui, o não, mesmo não sendo conectivo, mas ele tem uma tabelazinha verdade, como a gente já colocou, a ideia do modificador. O que vem a ser um modificador? Ele modifica. Se eu tenho uma proposição P verdadeira, quando eu a nego, quando eu a modifico, ela fica o quê? Falsa. Quando eu tenho uma proposição falsa e eu a nego, ela fica verdadeira. Tudo bem? Pronto. Bate a foto, posta no Facebook, manda imprimir isso daí, colocar de frente do bidê, do lado de fora do blindex na hora que você estiver tomando banho, no outdoor em frente da sua casa. Porque é isso que você precisa fixar, certo? Relacionado à tabela verdade. Joga em mim, Zé. A dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Daqui a pouco a gente volta resolvendo exercícios sobre os assuntos estudados até agora. Beijo no papai e na mamãe.